E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui, eu de novo, né, nesse podcast, a Bá, e hoje eu tô aqui com a Glendinha, que vai me ajudar nesse podcast, né, Glenda? E aí, gente, eu de novo aqui. E a gente tem dois convidados muito especiais aqui, que eles vão estar se apresentando nesse momento para vocês. E aí, pessoal, eu sou a Raquel, sou natural de Alegrete, sou esposa do Robson, mãe da Lívia Rebeca, da Hannah Mel, do Bezalel e do Asher. Uau! Isso aí, bom dia a todos. Eu sou o Robson, da Raquel, né? Pai de 4 filhos abençoados, e estamos aí, a serviço do reino. Glória a Deus! E a gente trouxe vocês aqui hoje porque a gente tem uma história, né? Uma história curta, rápida. Acho que vai fechar um ano daqui a uns 3, 4 meses, né? Que foi um testemunho muito grande que a gente vai estar trazendo aqui, que já fazia um tempo que a gente queria falar sobre isso. Que foi um mover muito grande na escola ITMQ, né? Na nossa escola de missões. Para quem não sabe, a gente teve o ano passado, eu, o pastor Paulo César, a pastora Raquel, o Judazinho, né? Nós estivemos em Alegrete, em um seminário que a Raquel tá com a camiseta, né? Vem de uniforme. Seminário de Missões Raízes. E nós fomos convidados para falar sobre missões lá na igreja deles. E foi um momento muito, muito especial. Eu lembro, eu tava até olhando as fotos, agora essa semana eu estive na ITMQ. Eu tava olhando as fotos com a Isa, com a Lívia lá, né? Desse seminário. E foi uma coisa muito incrível que aconteceu naquele seminário, né? E a partir daquele seminário nós tivemos um mover de Deus em Alegrete, sabe? Na área de missões em Alegrete, através da igreja de vocês, a igreja local lá. E a gente vai estar falando sobre isso também, porque nesse seminário a gente teve o quê? Não foi um dia, foi um dia completo? Foi um dia. Um dia completo. Manhã e tarde. Manhã e tarde, né? A gente chegou sábado de madrugada. Sexta pro sábado. Isso. E aí a gente passou o dia lá do seminário, conversamos à noite. E foi um momento que o Senhor falou com uma família que tá lá na base, né? A Débora, o Vini e a Lívia, que é a filha mais velha de vocês. E eles sentiram um chamado muito forte de vir para a escola. A nossa escola estava começando, estava na primeira semana. E em uns 2, 3 dias eles já estavam aqui em triunfo, né? Conta assim para nós a tua parte, a parte de vocês, que vocês lembram desse seminário, desse dia lá. Posso falar um pouquinho antes como Nasceu o seminário? Verdade, é um testemunho da comunicação, Glenda. Olha, escuta. O seminário Raízes nasceu da necessidade que Deus mostrou pra gente, da necessidade da conscientização de missões. A importância de missões dentro das igrejas, né? E tudo isso, Raízes, foi porque a Quadrangular, não tem como falar em Quadrangular sem lembrar de missões. Verdade. Né? A Aimee, uma missionária nata. Inclusive, Raízes, pelo fato de uma entrevista com o filho dela, o Rolf Kennedy, foi algo que me marcou muito. Perguntaram para ele, o que mais te marcou na tua trajetória com a tua mãe? Porque ela sempre foi muito usada, né? Curas, maravilhas, prodígios, né? Deus sempre usou ela. E ele falou assim, apesar de todas as curas e milagres que eu presenciei, o maior milagre foi quando eu, minha mãe e minha irmã estávamos cruzando o país de carro e o pneu do carro furou. E a minha mãe orou e aquele pneu se inflou de novo e nós continuamos a missão. Então, a importância de missões é tu olhar para as tuas raízes, ver da onde tu é fruto do quê, né? Toda árvore, ela dá fruto, mas primeiro ela teve que se enraizar, né? Então, o seminário Raízes nada mais é do que tu te lembrar da tua origem, que é missões, né? Não só na Quadrangular, mas no coração de Deus. Jesus veio por missões, ele veio fazer missão. Então, quando a gente olha para isso e olha para a nossa igreja, a gente percebe a importância de não deixar morrer esse coração missionário, né? De amar o próximo. Porque aí, né, é uma frase dela que diz, né, ir atrás dos perdidos custe o que custar.
Então, a gente entendendo isso foi algo muito forte que Deus trouxe ao nosso coração. Fazer esse seminário, resgatar isso, lembrar das nossas raízes, né? São raízes missionárias. Quadrangular tem uma raiz missionária. Então, esse seminário veio assim, ó, como um boom na nossa vida. Foi algo que se cumpriu aquele versículo. Deus faz infinitamente mais além daquilo que pedimos, pensamos, segundo o poder que nós opera. Então, foi algo tremendo, assim, ó. A ida de vocês lá, porque foi um seminário que o mundo entrou dentro da nossa igreja. Né? Um missionário lá da Ásia, por videoconferência. Então, o mundo ali dentro daquela pequena igreja local. Um dos menores bairros da cidade de Alegrete. Né? E, de repente, o mundo estava ali. Depois veio o pastor Paulo César. O interessante da parte dele é que quando o que chamou a atenção para ele foi o relato. Dizia assim, ó, na página da ITMQ, que a gente já seguia, né, no Insta e no Face. E tinha aquela Bíblia cheia de lama das enchentes. Sim. Relatos de um missionário à frente, na linha de frente. E aquela Bíblia, assim, aí eles falando que eles estavam encontrando Bíblias e que aquele era o evangelho verdadeiro. E a gente orando, né, para ver quem a gente vai convidar. A gente só tinha o nome Raízes e, né, que tinha que ser feito. Aí Deus começou a falar no nosso coração que a fonte que a gente deveria beber era de alguém que verdadeiramente estava vivendo missões. Alguém que estava cumprindo o verdadeiro evangelho. Que além de pregar, né, com a nossa voz, com as nossas palavras, também com as atitudes, principalmente, né? E aí, esse missionário aqui que a gente tem que chamar. Só que a gente não nem sabia. Esse aqui. Né? Então, foi tremendo, né? Quando a gente soube quem ele era. Porque foi muito engraçado. E o pastor mexeu, a gente falou assim pra gente: vocês chamaram o secretário de missões? E eu, hã? Sim, que a gente só viu a postagem. Isso, né, não ligamos. Mas não tinha nada escrito ali, tipo, né? A gente não... Foi assim, tremendo. E aí tu trouxe as tuas experiências missionárias também, né? E todo mundo, os jovens. Especial. E foi interessante. Por quê? Porque na parte da tarde, os jovens foram todos... Lembra que tinha bastante jovem na parte da tarde? Pois é. Aí tu contou tuas experiências missionárias. Eu acho que foi ali que Deus começou a virar chavezinho. E a gente que tava aqui, a gente só escutava falar, né? Porque a escola já tinha começado. Então, eu e a maior parte dos missionários tava na ETMQ. E quando eles foram, tipo, tá, tranquilo, vão ir para um seminário e tudo mais. E daqui a pouco começou a chegar mensagem, a Bárbara mandando, o pastor mandando. Gente, vocês não têm noção do que tá acontecendo aqui. E a gente, em clima de escola, não é que a gente não deu atenção, mas a gente tava tipo, nossa, Sim, que tinha vibe todas as legal a deles, responsabilidades e tal, né? mas a gente não tava entendendo o que tava acontecendo. A gente começou a entender depois quando a gente viu os efeitos que tudo tinha causado. Quando a Débora, o Vini, a Lívia, a Mariane, quando eles vieram pra cá, aí a gente parou e olhou assim, tá, da onde que surgiu isso? Como que isso foi acontecer? Porque uma coisa era a gente ver as mensagens e a Bárbara mandando áudio chorando e tudo mais. Isso era uma coisa, a gente pensava, nossa, que bom esse mover de Deus, né? A gente fica feliz por isso. Mas quando eles começaram a chegar na escola e a gente olhou e pensou, nossa, agora é sério. Realmente, tem gente que veio pra cá, tem gente que se despertou pra missão. E eu acho que isso foi um baque pra gente, assim, sabe? Porque uma coisa é as pessoas que se planejam meses pra ir pra ETMQ, e uma coisa é do nada, em um seminário, tu decide largar tudo, que nem a Débora e o Vini, né? Decidem sair do trabalho, decidem sair da casa e simplesmente virem família pra missão, Sim, que é uma desistindo, coisa... né? Eu assim, penso que é tipo algo que já vinha da parte de Deus acontecendo no interior deles e só precisava tipo uma chave acionar aquilo ali Foi e só trazer para fora. Foi E só aí a o cereja do seminário, bolo, digamos assim, né? Por Que isso, fez tudo fazer sentido. claro, por isso que eu vejo assim a importância, primeiramente, né, vital, a gente ter uma conexão com Deus. Glória a Deus. E aí o próprio Deus é que vai conectando as outras coisas, entende? Por exemplo, a conexão em Deus da nossa busca, tipo, primeiramente como família,
de servir bem a Deus, de querer, né, Deus realmente, né, na nossa casa, porque a gente sabe que o nosso Deus é um Deus missionário. E nosso coração só se volta para isso à medida do nosso relacionamento com Ele. Aí nessa busca por Ele vai, né, nos moldando, nos capacitando, né, fazendo com que algo aconteça em nós, em que a gente se encaminhe para viver o propósito que Ele tem, né, através da nossa vida no sentido de missões. E aí isso aí foi vital. E a partir disso foi que a gente foi servir lá na igreja, na 17ª EQ, né, lá em Alegrete. E aí, quando a gente chegou lá, o pastor disse, não, aqui vocês... Não existia, né, também o departamento de missões ainda na igreja. E aí, para ver que tudo tem um tempo determinado por Deus, né, que Deus vai conectando as pessoas certas. E aí o pastor abriu todo o espaço para nós lá, para a gente trabalhar, né, para trazer essa consciência para a igreja. E aí foi que Deus veio nos inspirando, né. Primeiramente, a primeira ideia era uma escola. Era rodar uma escola, entrar em contato, né, com o ETMQ para rodar uma escola lá. Ter missões, mas aí, tipo, muita tarefa. Eu estava num serviço distante, né, da cidade, para campanha. E aí, aí a Raquel deu a ideia, não, vamos fazer um seminário, então só de um dia mais sintetizado, né, mais simplificado. E aí a gente vê com eles como que eles conseguem se programar para participar. Dá para ver que foi tudo realmente algo que vem do coração de Deus, né? Porque não foi algo que a gente poderia planejar e arquitetar isso, e elaborar, pensar, vamos fazer assim para dar esses resultados e tal. E foi algo que Deus foi movendo. Mas eu tenho uma pergunta para ti, Robson, específica. Porque a Lívia foi uma das pessoas que veio, né? Que é a filha mais velha de vocês. E ela já viveu nesse contexto de missão e tal. Mas, tipo, ela veio com o Vini e a Débora. E ela veio pra ficar na ETM. Sim. E como foi pra ti, assim, como pai, assim, ver que num sábado a tua filha se ativou pra missão e ela disse, eu vou. E na outra semana ela já tava com as malas prontas e ela veio. E aí não voltou mais, né? Tá aqui conosco ainda hoje. Pra mim foi muito de Deus mesmo, sabe? Até pelo convívio, né? Assim, a gente conhece ela como filha. E fazia tempo que eu incentivava, né, que eu motivava ela, né, para estar participando, né, porque depois de tanta coisa que a gente vivenciou, assim, no sentido de missões, participando de seminário, congresso, né, escolas, então a gente vê a importância de estar servindo a Deus, né, nesse sentido de fazer algo a mais, né, do que às vezes o cotidiano, né, da igreja. E aí a gente queria que ela, com mais tempo, assim, mais jovem, né, aí, tipo, desperdiçasse a vida dela, assim, nas mãos de Deus, né? Nos planos dele. E aí eu fazia tempo que eu vinha com isso, né, Raquel? Se motivando, assim, faz essa escola, vai. Procura, né, se relacionar com pessoas assim, nesse sentido. E ela não dava muita bola para isso. Mas só que quando chegou no seminário ali, para te ver, né, em um dia... E ela, né, eu acho que tu convidou brincando com ela em casa. Sim, até no momento, e aí já vamos. E ela, não sei, meio que trancou o pé, mas aí quando virou na outra parte do seminário... Eu senti muita falta dos meus irmãos. Olhar para os irmãos, porque nunca saiu de perto, né, de nós ali. Então, assim, para mim, eu vejo muito Deus, a mão de Deus em tudo, sabe? E aí E é isso, não só nela, né, no caso, mas como pai, assim, eu vi, pelo que eu vi dela, né, tipo... meio acomodado, assim, né? Não que uma hora não viesse um despertamento, mas por ser exatamente assim, algo tão rápido, foi sobrenatural mesmo. É coisas assim, que só Deus consegue fazer, né? Exatamente. E eu gostaria, Glenda, agora, porque a Débora e o Vini, a Débora tá grávida, gente, a gente quer muito trazer eles aqui, pra eles contar, né, o testemunho deles como família. E ela tá quase ganhando um bebê, tá com um barrigão. E a gente não conseguiu trazer ela aqui ainda. Mas ela tem a Bia. E a Bia é a filha que vem junto com eles, né? E é uma criança. Quantos anos tem a Bia? 7, né? Ela faz aniversário. Isso. E eu gostaria, Glenda, que tu contasse pra nós um pouquinho qual é o reflexo disso. Porque às vezes a gente pensa, né? Viver missão em família com criança pequena é difícil, sabe? Imagina agora com uma gravidez. Mas a gente tem testemunho, a gente quer que eles contem, mas dá uma palhinha pra nós. Porque eu soube, e nós soubemos, né, que a Bia tá sendo uma missionária nata, evangelista. E assim, quando eles chegaram lá, né, não tinha muitas crianças na base.
E eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fui ficar com a Bia, e a Bia super tímida, assim, né? E lá dentro a gente viu ela perdendo essa vergonha e ela começando a ficar mais extrovertida, mais espontânea e tudo mais. E, assim, como eu falei, né? Foi um grande choque quando eles chegaram e a gente viu que era real, ainda mais em família, porque a gente que é solteiro e é jovem é uma coisa largar tudo e ir pra missão. Mas em família, até nós, assim, a gente ficou bem espantado com isso. Mas sobre a Bia, vamos falar sobre a Bia. Quando eu fiquei sabendo desse testemunho também, assim, me chocou um pouco, porque eu fiquei tipo, cara, às vezes eu tenho a oportunidade de fazer isso e não faço. Mas em resumo, a Bia, ela frequenta uma escola, que é lá perto da base, né? E ela pediu permissão para a professora dela para ela poder levar a Bíblia para a escola e poder ler no intervalo. E tá, até aí tudo bem, né? Já é uma coisa que a gente está acostumado a fazer na base, é uma coisa que se tornou parte da rotina dela. E a partir disso, os coleguinhas começaram a perguntar, né? O que é isso? Por que você está lendo e tudo mais? E os coleguinhas começaram a perguntar e começaram a pedir para ler também. Então, ela começou a levar mais Bíblias para a escola. Então, quando eu fiquei sabendo desse testemunho, ela tinha levado uma Bíblia para uma coleguinha poder ler. Agora ela já levou outra e tá indo, assim, tipo, os coleguinhas estão começando a ler porque estão vendo ela ler. Ela tá sendo uma evangelista na escola dela. Sim. E é uma coisa que a Débora, né, que é a mãe dela, teve cuidado, perguntou pras mães, assim, minha filha tá acontecendo isso, a tua filha pediu pra ler Bíblia com ela. E se tu autorizar, a gente sabe. Com consentimento tudo dos com pais, consentimento dos pais, dos professores e tudo. Tudo certinho. E aí acaba que ela tá se tornando uma grande evangelista, sabe? Só por estar dentro, sabe, de uma escola. Imagina o testemunho que isso não vai gerar, sabe, na vida. Afetando a esfera que ela tá ali, né? Exatamente, a esfera da sociedade da educação, sabe? E é algo tremendo e a gente quer trazer eles aqui para contar mais detalhes. Mas a gente vê tudo o que está acontecendo a partir de uma viagem, na verdade, a partir de um post, né, Grando? Pois é, Sim. a partir de um post. E tu vê que, tipo, por exemplo, nós mesmos, né, que somos de lá, era um pensamento local, algo local que viesse a afetar a igreja local ali, para conscientizar a igreja, para, tipo, no bairro ali, entendeu? No nosso entorno, começasse a acontecer algo diferenciado, assim, né? Nós mesmos, sabe, ter o coração mais ativado. Só que quando vê a proporção que tomou de pessoas sendo enviadas, né, famílias sendo enviadas. E a gente vê a proporção de como isso estava no coração de Deus, que nem a Bárbara falou antes, porque poderia ter sido um evento e ponto, acabou. Poderia ter sido uma emoção do momento, algo que ficasse ali, como muitas vezes a gente participa de coisas assim, que a gente se emociona e tudo mais, mas a gente vê que é algo do coração de Deus, porque até hoje, quase um ano depois, ainda tá gerando frutos. Uau! Não, e tá afetando crianças de uma escola de triunfo. Sabe? Através de outra criança que veio pela escolha dos pais, sabe? Vê o quanto Deus é maravilhoso. Uma coisa leva a outra, né? Sim. E outro ponto também que foi muito surpreendente, porque a gente teve a escola de verão, né? Com temas Heróis da Fé, em janeiro. E dessa escola vieram quantas pessoas, mais ou menos, de Alegrete? Foi umas... 7 só da nossa. Só da nossa igreja. E mas vem uma questão de 10 pessoas, né? 10 adolescentes e jovens de Alegrete para essa escola. E eu tava lá, foi algo tremendo, assim, a participação dos alegretenses, né? Eram 12. Eram 12. Sim, na minha família, acho que tinham 5. 7 lá, da onde a gente, né, da nossa. 4 com a Ellen, contando com a Ellen. Verdade. E o Daniel. Líder, né? Verdade. E, exatamente, então, tipo, foi uma coisa muito tremenda que aconteceu ali. O pessoal, vem o Thomas, a Isa, o Dudu, a Manu... se for falar o nome de todos eu não vou lembrar. Mas, tipo assim, veio eles e o mais impactante, né? Que a gente pode falar sobre a escola, mas o mais impactante é que dessa escola gerou no coração a chama missionária no coração da Isa. E a Isabelle tá agora fazendo a escola, a 11ª edição, né? Não, é o livro em teologia. Isso. E daí ela vai participar da 12ª edição em agosto. Isso, exatamente. Ela tá fazendo um livre agora. E foi assim, ó, em janeiro ela vem pra escola
em fevereiro ela já estava aqui com as malas Sim. prontas, né? Sim, e foi outra questão que também chocou bastante a gente, porque uma coisa é tu fazer escola de verão e esperar pra fazer escola de missões em agosto, como muitos fizeram, mas ela Porque fez a escola... lógica é isso, né? Fazer escola, tipo, voltar É. pra casa, voltar pra igreja, mas só que pra ver o que Deus tá fazendo, que tá... E com ela não, foi muito incentivando. imediato, assim, ela foi pra escola de verão, foi pra Alegrete de volta e, tipo assim, logo depois já voltou. E ficou ali com a gente, tá com a gente, vai continuar com a gente mais um tempo. Amém. Mas eu queria também saber do retorno. Como é que foi, assim, porque vocês viram esse retorno, né? Dos adolescentes, dos jovens para a igreja. E como é que foi esse antes e depois? Porque às vezes a gente também pensa, ai, todo mundo vai e quer ficar. Mas no caso de vocês, foi uma que veio para a escola e voltou para a escola, né? Para um curso longo. Todos os outros estão lá na igreja local. E como é que foi para vocês esse antes e depois? Olhar como é que eles vieram para a escola e como eles voltaram para a igreja local? Assim? Foi algo que, na verdade, nós éramos um grupo, nós éramos entre 5. Isso. 5 pessoas. E Deus começou a aumentar. Por quê? Por causa dessa chama, exatamente, de algo que não é humano, né? Como vocês falaram, o que é humano não permanece, mas o que vem de Deus, ele permanece. E eu costumo dizer, eu comparo com Isaac. Eu sempre falo, o Isaac que subiu no monte não foi o mesmo que desceu. Eles foi a mesma coisa. Porque foram jovens que trabalharam para vir, né? Tem a questão financeira, transporte, tudo. E eles estavam ali. A partir do seminário, gerou algo neles. Por isso que eu falei das tuas experiências missionárias como jovem, falando para outros jovens, que eles olharam e, uau, eu posso servir a Deus possível assim. acontecer. É possível. Né? É tremendo isso. Então, eles ficaram com aquela vontade e a gente fomentando, né? A gente dizendo, vamos lá que Deus vai fazer algo. Mas vocês têm que... E eles se empenharam, venderam rifa, venderam lanche na igreja, o pastor super apoiou a gente, abençoou, o pastor trouxe eles, depois buscou eles, né? Então todo mundo nessa, né? Nesse oferta, coração, no tem caso, oferta, nesse coração. Então eles vieram de uma forma sedentos, só que quando eles voltaram, não tinha mais como continuar da mesma forma. Tem testemunho de jovem que veio só pra, tipo, por curiosidade, vou lá só pra ver como é que é e tal, sabe? Tinha um que nem queria vir. Se é real mesmo isso daí e tal, essa vibe, né? O Dudu, depois ele confessou. Ele disse assim, quando eu vi a Raquel, eu disse, tu vai. Mas eu nem ia aí. Mas ainda bem que eu fui. E aí, porque quando eles chegaram lá, o pastor Marcos, o reverendo Marcos Brasil, se estiver assistindo, um abraço, pastor Marcos, pastora Tânia, Deus abençoe. O pastor, né, chamou cada um deles para dar o seu testemunho nos cultos de domingo. Legal. E eles iam lá. E gente que não falava em público. O Dudu era tímido, né? O Dudu era muito tímido. E quando eu vi o Dudu desceu do altar e falando assim no meio das pessoas, e todo mundo, olha só, Dudu falando, sabe? Então é algo assim, ó. A Mariane, que também queria voltar, né? Mas ela tem 15 anos, né? Tem toda a escola e tudo. E a Mariane foi uma que já veio no ano passado, na outra edição, e ficou uma semana com nós. Isso. E eu lembro que ela queria ficar, ela falava, não posso, mas eu venho na escola de verão. Exatamente. Então foi algo assim, ó, tremendo. E até porque a própria igreja testemunhou, porque são... assim, tipo, crianças, adolescentes que se criaram e viram crescer ali. Sim. Tipo, por exemplo, a Isabelle mesmo, ela se criou ali, viram o crescimento dela, né? Até agora, a juventude, se tornar maior de idade, né? A partir dos 18 anos. Mas, tipo, filha única, nunca saiu de perto dos pais, sempre teve ali naquele convívio, entendeu? E aí, como assim a Isabelle? Tipo, sabe, todo mundo conhece. Isabelle, e aí... algo assim que Deus colocou no coração e ela, né, não trancou o pé. Eu sei que é Deus falando comigo, vou voltar para ficar servindo, né, durante o tempo determinado que Deus tem para mim. Naquela certeza, naquela firmeza de fé, se posicionou e os pais se surpreenderam com isso, entende? Então a igreja testemunhou, todo mundo que conhece, que conviveu com eles, né, testemunhou isso daí. Então assim foi algo que, olha só, quem viu mesmo para impactante. Pra falar, né? Ministerialmente, o Thomas foi alguém assim que Deus, sabe, como se Deus tivesse despertado, como se ele acordasse para quem ele realmente é,
sabe? Ele já tocava, ele cantava. Só que é aquela chave que Deus vira, né? E não tem como tu ser igual. Depois, eu penso muito nisso. Tu tem uma experiência com Deus. Por isso que eu me refiro a Isaac. Isaac, ele subiu e o pai dele disse, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. E ele deitou, ele estava aceitando ser sacrificado. E ele viu, quando o pai dele ia fazer o sacrifício, Deus parou, entende? Então não tem como tu ser o mesmo. E eles foram de uma forma tão grande, assim, impactados, que o Thomas tem um tio que é pastor, e ele viu isso neles, né? Eles fizeram uma apresentação, o Jesus é o caminho, acho que o caminho, né? Sim. E aí no final eles ministraram. E as pessoas da igreja começaram a ir para receber a oração, e eles ministraram, e Deus fez algo poderoso naquele culto. Então, aquilo impactou. E aí esse tio dele, que é pastor, né, na cidade de Caibaté, né? Caibaté, falou assim, eu quero isso na minha igreja. Veio compartilhar, e eles ministraram lá. Eles montaram um mini seminário também, né? E foram lá. Com o que eles tinham aprendido. E uma igreja inteira. Uma igreja inteira, de jovens, mais velhos, crianças, todo mundo aprendeu sobre missões, evangelizou com eles, a partir disso que Deus fez. Então, eles voltaram da escola de verão tão incendiados que quem olhava dizia, eu quero isso, eu quero isso. Então, né, foi algo que Deus, a gente ainda não sabe, né, as proporções que Deus vai... Se a gente olhar, foram só 20 dias que eles passaram lá, né? Foram só 20 dias. E olha a proporção que isso está tomando. Exatamente. E fruto de, tipo, uma pequena porção de pessoas, né, ali que se posicionaram, né, que atraíram, né, o olhar de Deus, digamos assim, né, num dos menores bairros lá da cidade, uma da cidade pequena, podemos dizer assim. E aí, tipo, mas só que a movimentação que Deus está fazendo no sentido de missões é algo assim que foge da nossa realidade, né, do nosso olhar humano. Da nossa capacidade de imaginar ou de planejar, né? Cabe a nós estar se entregando para isso, né? Porque Deus quer levantar cada vez mais pessoas, despertar mais jovens, famílias, né, no caso, crianças, né, como está despertando. Então tá em nós se entregar para Ele e deixar que flua, né? Tá se conectando com as pessoas que realmente Deus quer que nós estejamos, né, conectados. Isso e tudo isso é quando a gente está no centro da vontade de Deus, sabe? A gente vê e eu fico maravilhada com isso, sabe? Quando a gente percebe que coisas estão acontecendo que a gente não planejou, a gente não imaginou. Tipo assim, do nada, num sábado, uma sexta para sábado, a filha de vocês é enviada, sabe? Vem a família, tua irmã, sabe? Tua sobrinha que ficava grudada com os avós, e daí, tipo, do nada, entre aspas, né? Do nosso nada nada. Pra nós, né, no caso. As coisas acontecem e tem acontecido isso, sabe? Desde muito tempo, desde do primeiro congresso que teve aqui, estadual de missões, né? Daquele congresso, pessoas foram enviadas. Teve a Ju também, né? Você lembra? A Ju Freitas. Sim, Que ela, no congresso, Deus falou com ela, outra que largou o emprego e foi pra escola. A Gabi, a Sossô também, sabe? A partir disso, e é incrível como acontecem essas coisas do nada, né? E aí, algo que era para ser um evento de missões, sabe? Tornou uma proporção que mudou vidas. E a gente vê isso que já rompeu fronteiras, né, no caso. Os frutos, exatamente, os frutos do reino, sabe? Coisas que Deus está gerando e que a gente não tem o controle. A gente não pode em nenhum momento falar que qualquer coisa seja glória nossa porque eu tive a ideia, porque eu falei. Não tem como falar que algo foi nós que fizemos. E também não tem como a gente dizer que o que está acontecendo agora é fruto do nosso trabalho, porque não é. Nós somos meros instrumentos de Deus, servos de Deus, que Ele tem usado. E eu me alegro muito, eu sou muito grata a Deus e me alegro muito por saber que Deus nos deu o privilégio de fazer parte disso que está acontecendo. E do que ainda vai acontecer. E claro que tem pessoas que
como o pessoal que vem na escola de verão, né? Que Deus, ele chama para um tempo, mas elas precisam voltar e fazer na sua cidade, na sua igreja, nas suas regiões, entre os seus vizinhos. Como tem aqueles que Deus quer que venha por mais tempo ou que venha para ficar. E querendo ou não, são coisas diferentes. Cada um tem o seu chamado. Cada um tem algo específico de Deus. E Multiforme, graças a Deus, né? exatamente, cada um tem dons diferentes, talentos diferentes. E isso é muito grandioso, sabe? A gente vê essa variedade e a forma que Deus trabalha, que é uma forma muito peculiar. E eu gosto muito disso porque agora tá chegando o congresso, né? De novo. Falta... Ai, coração já acelera, mas falta mais ou menos um mês e pouquinho, umas 5 semanas pro congresso. E eu fico admirada e já na expectativa do que Deus vai fazer. Porque imagina, de uma escola de verão, de um congresso, já surgiu tantas outras coisas, sabe? E o ano passado teve o Congresso Internacional que despertou muita gente. E esse ano agora, a escola de verão também que trouxe muita gente, sabe? Muitos novos chamados, chamas e movimentos, sabe? E não só em Alegrete, mas também no litoral, que tá acontecendo no litoral. Que a gente não vai nem entrar, porque, né, vamos passar do lado. Eu sou suspeita pra falar que o meu prático foi lá, então. Exato, e em Uruguaiana também. Sabe? Em vários lugares do Rio Grande do Sul, em Santa Maria também, sabe? Tá acontecendo assim, através de pessoas que vêm para uma escola, para alguns dias, sabe? Para um retiro, para alguma coisa. E são despertados. Então, gente, a gente tá orando muito, muito, muito pelo congresso. E eu sou suspeita de falar, porque eu amo, eu tô vivendo, nós estamos vivendo, né, esses bastidores de preparar, de planejar, de orar, de fazer os contatos, de ver as inscrições e cada vez mais pessoas inscrevendo. E as palavras, sabe, as pessoas que estão vindo, os missionários de campo que estão vindo. E eu não sei pra vocês também como é que tá sendo, assim, essa expectativa de participar do congresso, mas... eu tô com meu coração, assim, em chamas. Só por esses 3 dias no Sítio Miller, 11, 12 e 13 de julho, que pra mim, assim, ó, tá lá na minha agenda já de julho, sabe? 11, 12 e 13 são exclusivos do congresso e eu tô muito, muito na expectativa. E, tipo assim, uma palhinha, como é que tá sendo pra vocês no coração de vocês? Quer que eu fale primeiro? Pode ser. Eu sou suspeita pra falar porque... quando teve o primeiro congresso, eu não participei porque eu ainda nem tinha noção do que era, não conhecia a missão, não sabia de nada. Então, o primeiro que eu participei foi o Internacional ano passado. Uau. E não foi um congresso, assim, tranquilo, que eu fui aprender sobre missões. Não, foi quando Deus entregou o meu chamado. E eu fui, assim, foi quando eu despertei pra trabalhar com povos muçulmanos. E foi, assim, ó, um baque pra mim, porque... eu ainda estava naquela fase de pensar, não, é um tempo que eu tô aqui em meio à missão para aprender e depois levar para minha cidade, ficar perto da minha família, trabalhar na igreja da minha família. E aí, naquele congresso, eu percebi que não era isso que Deus queria de mim. Deus queria muito mais. E foi um tempo que Deus usou para que eu despertasse, mas eu vi muita gente despertando ao meu redor. E foi também onde a gente teve a oportunidade de ver pessoas de outros estados vindo para ETMQ. Foi onde a gente teve a oportunidade de ver a proporção que tudo isso tinha tomado, né? Sim. Porque o pós-enchente foi um período que a gente viu a ETMQ tomando uma proporção muito grande e muito linda. E algo muito guiado por Deus. Nossa, não foi algo planejado, assim, foi Deus purinho. Deus quando a gente viu, tava acontecendo. E aí a gente só foi, tipo, tá, Deus tá fazendo, então vamos indo. Mas eu tô com muita expectativa pra esse congresso. Porque um congresso que a gente não tava... como eu vou explicar? A gente não tava tão na vibe. A gente tava naquela coisa de, tipo assim, tá, a gente acabou de passar por uma enchente, então vamos com calma. E Deus foi lá e derramou um monte de coisa. Então, agora a gente tem certeza que Deus vai fazer o mesmo, sabe? E a gente tá vendo muitas pessoas sendo despertadas no pré-congresso, mas a gente sabe que, pelo que Deus tá falando, o pós-congresso vai ser tremendo também. Glória a Deus.
E ó, eu oro pra que invada o Rio Grande do Sul, né? É porque a gente tá vendo vários movimentos em várias cidades aleatórias, mas daqui a pouco vai ser o Rio Grande do Sul Glória a inteiro. Deus. Eu acho que esse congresso vai marcar a continuação do avivamento que já Amém. começou, né? Porque Deus, ele tem os planos. Eu penso, eu sou muito, né, tenho uma imaginação bem ativa. E eu fico imaginando Deus olhando para nós assim e pensando, vocês ainda não viram nada do que eu vou fazer. Imagina ele ouvindo a gente gravar esse A podcast gente toda agora. apavorada, tipo, Vocês- nossa, Deus fez isso, Deus fez aquilo. E ele, é só o começo. Exatamente. Porque, né, é como tu falou, a gente é só instrumento. E tu vê o que ele faz. Então, eu penso que esse congresso vai dar essa alargada da tenda, né? Eu creio que vai crescer ainda mais, porque se já tá assim agora, depois desse congresso, porque, né, eu tô numa expectativa, assim, de tanta gente cheia de Deus que tá vindo, né? Porque Deus vai usar pessoas, né? E essas pessoas que estão vindo, pelo que eu já, né, percebi delas, são pessoas que vivem o chamado. Então, são, né, pessoas que a gente vai ouvir, vai beber de uma fonte que verdadeiramente está jorrando e vai contagiar a gente para viver, né, esse avivamento que Deus está trazendo, acredito. Então, minha expectativa é sem limites. Para mim também, né, de tudo que eu já vivenciei, seminários, congressos, e eu sempre carrego comigo isso, tipo, a gente nunca entregou tudo para Deus, a gente nunca ofertou, a gente nunca renunciou, né, tudo que a gente poderia, no caso, para Deus. Sempre tem um passo a mais de fé para ser dado, sempre tem uma renúncia maior do que a renúncia anterior. Então, em cada congresso, Deus fala no nosso coração, entende muito. E pela movimentação que está acontecendo, eu sei que vai ser algo que vai impactar muitas vidas e vai fazer com que fronteiras sejam abertas, sabe, para novos chamados que vão estar surgindo. Eu sei que vai falar muito no coração da igreja. Deus está mexendo nas raízes da igreja para que os frutos da parte dele venham estar multiplicando cada vez mais, né? Eu acredito muito que esse congresso vai ser bênção para todos. Glória a Deus. Isso aí. E é isso aí, então, né? Que momento. Foi muito bom Glória a compartilhar isso com vocês. E a gente tá na expectativa de ter pessoas de todas as regiões do Rio Grande do Sul. Porque, como a Raquel disse no início, né? O nosso Rio Grande do Sul, sabe? A nossa igreja quadrangular do Rio Grande do Sul, ela claro, é quadrangular em geral, mas nós somos uma igreja missionária, sabe? A nossa raiz é missionária, nasceu na missão, sabe? Nasceu de uma missionária, nasceu de missionários que vieram evangelizar o Brasil. Então, é uma coisa que não tem, assim, ó. E toda quadrangular, todas as bases, até as franjinhas da bandeira, tudo tem base bíblica, sabe? A nossa igreja... Bem fundamentado. Exatamente. Então, esse congresso, sabe, de missões é algo que vai continuar, sabe, trazendo essa raiz, assim. E logo, logo vão sair os preletores, mas tem muito preletor raiz também nesse congresso, né? Um leve spoiler. Mas a gente tá muito na expectativa e uma expectativa alegre, sabe? Em Deus, no que Deus já fez e no que Ele vai continuar fazendo. Então, a gente espera vocês que estão assistindo esse podcast, compartilhem esse podcast com mais pessoas que têm esse coração missionário. E a gente espera vocês dia 11, 12 e 13 de julho, falta pouco, no Sítio Miller, em Gravataí. O link das inscrições já tá rodando por aí, mas você encontra lá no site, no Instagram da 100RS, @100RS_oficial. Entra lá, chama a gente, manda direct se precisar. Muitos já têm o nosso WhatsApp da 100RS, então nos procure. E a gente vai estar auxiliando você para fazer sua inscrição, trazer sua caravana. E é isso aí, pessoal. A gente espera vocês lá. Muito obrigada, Raquel. Muito obrigada, Robson. Obrigada, Glendinha. Tá sempre com a gente aí. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês, do Rio Grande do Sul. E é isso aí, pessoal. Deus abençoe e nos vemos no próximo.